toda a filosofia neoplatônica, que ele chegou a partir dos livros de Mário Vitorino. Não se tem muito ao certo quais os livros de Platão realmente Agostinho leu. Esses livros que ele fala, muito provavelmente foram os livros de Plotino, compilados por seu discípulo Porfírio, e ele faz essa crítica, dizendo que os livros são muito interessantes, eles chegam muito claramente, e aí aqui há um elogio muito claro a Platão, a Plotino, a noção do Logos, mas lhes falta o mais fundamental, que esse Logos encarnou e habitou entre os homens, e em habitando entre os homens iluminou a todos os que creram, tirando-os das trevas para a luz. Então ele continua dizendo aqui, continuando a ler: agradou o Senhor arrancar de Jacó o opróbrio do abatimento, para que o maior servisse o menor. E aqui há claramente uma noção de que o cristianismo é maior, de que a filosofia grega é uma preparação ao cristianismo. E nesse sentido, ele, de uma forma muito complexa, interage com essa postura anterior que já citamos aqui, de Clemente de Alexandria e Tertuliano, por exemplo, entre a filosofia ser positiva ou negativa. Continuando a leitura: chamaste os povos à vossa herança. Eu também vim para vós, de entre os povos, e fixei a mente no ouro. Esse ouro aqui é alusão ao ouro que os egípcios deram, mas é uma alusão também ao conhecimento, e aí nesse sentido, para ele, o conhecimento do neoplatonismo e a própria filosofia. Então, continuando: e fixei a mente no ouro que, segundo a vossa vontade, o vosso povo tirou do Egito, pois era vosso, onde quer que ele estivesse, onde quer que o conhecimento estivesse, o conhecimento é de Deus. Seja o conhecimento nos povos pagãos ou não, o conhecimento é de Deus, tudo vem de Deus. Ele continua aqui: por meio do vosso apóstolo, aqui ele já se refere a Paulo, dissesse aos atenienses que em vós, e aí ele cita aqui o livro de Atos, no seu capítulo 17, versículo 28. Vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas. Lembremos que quando o apóstolo Paulo chegou a Atenas, ele ficou primeiro perplexo com a idolatria ateniense. Para ele era um fato digno de nota que o povo mais inteligente da terra, produtor de tanta filosofia, de tanta ciência, de tanta matemática, caísse nas mais baixas idolatrias, a ponto de tudo idolatrar. Tanto é que ele encontra lá um local que estava sem uma estátua e que dizia que era ao Deus desconhecido. E é muito interessante, a idolatria grega era tão forte que eles abriam espaço para idolatrar até aquilo que ainda não conseguiam fazer. E aí Paulo se aproveita disso e, com os conhecimentos que tinha de filosofia, ele passa, então, a debater no Areópago, junto a filósofos estoicos e epicuristas, e a falar sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a ressurreição. Continuando a leitura aqui do Agostinho, naturalmente daqui vieram aqueles livros, ou seja, do mundo pagão, da cultura greco-romana. E aí ele diz, o Agostinho: mas não me fixei nos ídolos dos egípcios, a quem serviam com o vosso ouro, ou seja, com o vosso conhecimento. E aí ele cita novamente Romanos 1, aqueles que mudaram a verdade de Deus
em mentira, venerando e submetendo-se antes à criatura do que ao Criador. E acredito que se o Agostinho quisesse aqui, ele poderia ter completado ainda com Romanos 1, aonde é dito que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então é preciso analisar esses dois movimentos com muito cuidado. A conversão de Agostinho, o momento em que ele tem um encontro real com Cristo, o momento em que ele aceita ao Senhor Jesus como seu Salvador e que influencia sobremodo a sua vida, tornando o seu pensamento cristocêntrico, bíblico. E nesse momento, ainda uma forte influência do neoplatonismo, em que depois, na sua velhice, na obra Retratações, ele vai demonstrar algumas passagens em que ele ainda estava fortemente influenciado pela obra de Plotino. Então, antes de voltarmos aqui para o livro de Colin Brown, ainda aqui nas Confissões, no livro 7, capítulo 10, que chama O Descortinado Mistério Divino, temos aqui em Agostinho um parágrafo muito bom para se entender a questão da importância que teve a questão da luz, da visão, tudo isso coligado a, inclusive, questões epistemológicas, questões de teoria do conhecimento em Agostinho. E onde entram já aqui prenúncios da famosa teoria da iluminação de Agostinho. E ele começa, eu vou ler aqui o parágrafo e depois faremos um comentário para que propriamente possamos iniciar no Colin Brown. Então diz Agostinho: quem conhece a verdade, conhece a luz imutável, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor conhece-a. Ó verdade eterna, amor verdadeiro, eternidade adorável, vós sois o meu Deus. Por vós suspiro noite e dia. Quando pela primeira vez vos conheci, me erguestes, para que eu aprendesse a existência daquele que era objeto do meu olhar. Mas eu ainda não era capaz de ver. Deslumbraste a fraqueza da minha íris, brilhando com veemência sobre mim. Tremi, com amor e horror. Pareceu-me estar longe de vós, numa região desconhecida, como se ouvisse a vossa voz lá do alto. Sou o pão dos fortes. Cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti como ao alimento da tua carne, mas mudar-te-ás em mim. Essa é uma passagem muito bonita aqui das Confissões e o Agostinho coliga, então, em vários momentos, a questão da verdade com a luz imutável, o que é uma clara menção à sua teoria da iluminação e uma volta que ele faz aqui. Lembremos que Agostinho sempre escrevia com a Bíblia na mão, ao Evangelho de João, em que diz que Cristo é a luz que veio para iluminar todos os homens. E ele mostra então que a verdade é a eternidade, em torno dessa luz imutável que é Deus, mostrando depois que o amor conhece-a. Aqui numa clara alusão à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, em que fala que no final a fé, a esperança e o amor permanecem, mas que o amor é o maior de todos. Agostinho tratou disso na obra Solilóquios, em que ele mostra, coligando a uma teoria do conhecimento, que é necessário ter fé que a verdade exista, é preciso que eu acredite que existe a verdade. Em acreditando que existe a verdade, eu devo procurar essa verdade, ou seja, eu devo ter esperança que mesmo em torno de um caminho árduo, que é a própria vida, que eu vou conseguir alcançar. E ao final,
não mais necessários a fé e a esperança, porque estaremos face a face com Cristo. E aí então só o amor sobrará. E viveremos em estado de bem-aventurança eterna. E por isso ele diz aqui nas Confissões, o amor conhece-a. Um pouco mais adiante, ele fala, quando pela primeira vez vos conheci, me erguestes, para que aprendesse a existência daquele que era objeto do meu olhar. Aqui Agostinho claramente mostra que tudo principia pela graça de Deus. Tudo principia pela graça de Deus. Por isso ele diz, me erguestes, para que, a finalidade, ele, Agostinho, aprendesse a existência daquele Deus que era o objeto do meu olhar, Cristo. Então tudo principia, toda a teoria do conhecimento em Agostinho principia em torno da crença, da fé. E a partir de então, se lança o homem num processo de exercício de racionalidade em torno dessa fé para cada vez mais conhecer a Deus. E o que está descrito também lá na obra Solilóquios. Tudo principia pela fé. A famosa frase de Agostinho, a fé segue-se o conhecimento, ao conhecimento a fé. Então, a partir disso, vamos iniciar aqui pelo que Colin Brown trata na sua obra. Nós ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos. Fique com todos.